meus queridos irmãos e minha irmã, que a paz de Deus tenha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Eu sou o Gabriel Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para você aqui neste momento. Eu creio, irmãos, que essa mensagem vai trazer uma edificação para a sua vida. Eu creio, irmãos, que vai ser uma bênção e no final nós vamos ter uma emoção, nós vamos ter nossa fé, porque juntos nós somos mais fortes. É muito importante, irmãos, nós estamos buscando o nosso Deus com todo o nosso coração. É muito importante, irmãos, que nós devemos que estamos obedecendo ao nosso Deus, porque a obediência dele é sempre os três recompensas, amém? Eu creio, irmãos, que vai ser uma bênção, mas antes de começarmos, eu peço a você que se inscreva aqui no meu canal. Para você que está ouvindo esta mensagem, este vídeo, e ainda não é inscrito aqui no meu canal, peço a você que se inscreva. É só você clicar nesse botão que está aqui bem abaixo do vídeo, escrito inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho, e você precisa ativar esse sininho, porque só assim você não vai ficar nem fora de nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, eu quero ler uma passagem com vocês, que eu gosto muito da palavra de nosso Deus, que está no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso de número 1 até o verso de número 3. Preste muita atenção no que a palavra de nosso Deus diz. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha, irmãos, nós vemos aqui nesta passagem que a palavra de Deus veio a Jonas, e Deus disse para Jonas: Jonas, você vai até Nínive pregar o meu evangelho naquela cidade, porque o seu furor, a sua mãe chegou até mim. Só que, novamente, irmãos, Jonas se dispôs, mas a fugir da presença do Senhor. Olha, irmãos, Jonas ele fugiu da presença do Senhor. A Bíblia diz que depois que Jonas ele foi chamado para ir até Nínive, ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis em um navio. Só que Deus mandou uma grande tempestade no barco que ele estava. Então Jonas ele entrou dentro daquele barco junto com os marinheiros, mas a Bíblia diz que Deus caiu uma grande tempestade sobre aquele mar, e Jonas ele estava ali dentro do barco junto com os marinheiros, e Jonas ele estava dentro do covil do barco, e Jonas achou que Deus não estava vendo ele ali, mas Jonas ele foi lançado ao mar e ele foi engolido por um grande peixe. E esse foi o castigo de Jonas, porque Jonas ele não obedeceu ao Senhor, porque Deus disse para ele ir até Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só que aí Jonas ele foi engolido por um grande peixe, e a Bíblia diz que ele ficou dentro daquele peixe, dentro do ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Esse foi o castigo de Jonas, porque Jonas ele não obedeceu ao Senhor. Então, esse foi o castigo dele. Mas a Bíblia diz que dentro daquele peixe, Jonas ele se arrependeu, e Deus fez com que aquele peixe cuspisse ali na praia. E novamente a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez, e Deus disse para Jonas: Jonas, você vai ter Nínive. E dessa vez Jonas obedeceu. Então, irmãos, nós vimos aqui que nós devemos que sempre obedecemos ao Senhor. Nós aprendemos aqui nesta passagem que nós temos que sempre obedecermos ao nosso Deus, porque a obediência a Deus traz sempre os tais recompensas. Devemos que sempre fazer de tudo para estarmos fazendo a vontade de nosso Deus, mesmo que seja difícil, mas a obediência a Deus traz sempre os tais recompensas. Irmãos, Deus espera de cada um de nós que fazemos a vontade dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus para cada um de nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, obedeça a Deus mesmo que tudo pareça estar errado, porque a obediência a Deus ela sempre nos traz recompensas, e Deus ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus ele sabe que nós precisamos antes de mesmo de nós o pedimos. Então, irmãos, obedeça a Deus, porque nós vemos aqui nesta passagem que Jonas ele fugiu da presença do Senhor, porque Deus pediu ele para ir para Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis em um navio junto com os marinheiros. Então ele foi engolido por um grande peixe. Esse foi o castigo de Jonas. Então, irmãos, Deus espera de cada um de nós que façamos a vontade dele e cumprimos todos os mandamentos dele. Devemos que obedecemos a Deus e fazemos de tudo para irmos de acordo com os mandamentos dele, mesmo que seja difícil. Mas, irmãos, nós temos que sempre nos esforçarmos para entrarmos ao reino de Deus. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele passou por tudo que nós passamos, ele passou por todas as dificuldades que nós passamos. A Bíblia diz que
quando Jesus ele foi encaminhado pelo Espírito dentro da Judeia, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, quem aparece para tentá-lo? Satanás. A Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites que Jesus estava dentro do jejum, ele foi encaminhado pelo Espírito dentro da Judeia. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu para tentá-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus utilizou as palavras do Pai e não caiu nos planos do inimigo. Jesus liderou contra o pecado. E também nós temos que fazermos isso, porque Jesus ele veio do alto, porque Jesus disse: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima, e eu sei as coisas que agradam o Pai. Jesus ele veio ao mundo e nos ensinou tudo que nós precisamos para irmos para o céu, porque Jesus ele era Deus, só que dentro de um corpo de homem. Então Deus ele se manifestou até nós através de Jesus, porque Jesus disse que ele e o Pai são apenas um, porque Jesus ele sabia que iria passar ali naquela cruz. Jesus ele sabia que ia vir ao mundo e iria ser crucificado, mas mesmo sabendo que ele iria ser crucificado, mesmo assim ele estava disposto a fazer a vontade do Pai. Mesmo sabendo que ele iria vir ao mundo, que ele iria ter momentos felizes, mas mesmo assim ele sabia que ia passar ali naquela cruz. Nós vemos que Jesus também já passou por toda a dificuldade que nós passamos, ele já passou por tudo que nós passamos, mas não pecou nenhuma vez. Da mesma forma, nós temos que lutarmos contra o pecado. Nós temos que sempre abrir o nosso coração para Deus, porque Deus ele sabe das nossas dificuldades, ele também quer ver o nosso esforço de estarmos buscando Ele. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que nós precisamos, mas Ele quer ver também o nosso esforço de estarmos buscando a Ele. Coloque sempre, irmãos, o reino de Deus em primeiro lugar, porque o reino de Deus, a Bíblia, as palavras de Deus, as coisas espirituais são as coisas que realmente importam. Porque a Bíblia diz que tudo que nós não vemos, que tudo que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Então, irmãos, faça de tudo para sempre colocar no reino de Deus em primeiro lugar. Deus ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você vai fazer, Ele sabe de todas as coisas, inclusive Ele sabe o que é melhor para você. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus. Então, se você confia em Deus, tudo irá cooperar para o seu bem. Obedeça sempre a Deus, porque a obediência a Deus, ela sempre nos traz recompensas. Porque quando Deus pediu aqui para Jonas, você vai para Nínive, ele desobedeceu a Deus e fugiu para Tarso, para longe da presença do Senhor. E Deus deu um castigo para ele, porque ele não obedeceu a ele. Então, irmãos, não seja igual Jonas, sempre que o Espírito Santo toca na sua coração, obedeça sempre os mandamentos de Deus. Leia a Bíblia todos os dias, faça de tudo para se aproximar cada vez mais de Deus e obedeça a palavra de Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor, porque Deus ele se alegra de todos aqueles que obedecem os seus mandamentos. E Deus espera de cada um de nós que fazemos a vontade dele, porque a vontade de Deus para nós é a melhor, porque nós possamos até pensarmos que às vezes esperar o tempo de Deus é difícil, pode demorar. Isso pode ser verdade, porque esperar o tempo de Deus pode demorar, mas quando chega nós vamos olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Mas eu creio, irmãos, que Jesus, quando ele estava aqui na terra, eu creio que ele também já pensou como é difícil fazer a vontade do Pai. Eu sou filho de Deus, não posso errar. Porque quando ele estava aqui no mundo, ele estava em carne. Era a mesma coisa de nós estamos passando, Deus também, né, irmãos, por aquelas dificuldades. Porque Jesus estava aqui na terra, ele estava em corpo de homem, estava em carne. E quando ele foi tentado, ele dentro da Judeia, depois de jejuar 40 dias e 40 noites pelo inimigo, irmãos, isso é muito difícil, mas Jesus ele foi tentado pelo inimigo, mas ele usou as palavras do Pai e não caiu em tentação. E por isso, ele se tornou autor da nossa salvação, sendo o único que pode nos salvar, porque ele foi tentado de todas as maneiras, mas não caiu em tentação. E por isso, ele se tornou autor da nossa salvação, sendo o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos libertar. Ele veio ao mundo para salvar o mundo, porque o mundo estava cheio de maldade. Então Deus provou o amor que tinha conosco e enviou Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. Então agradeça a Deus pela bondade e pelo amor que Ele tem pela sua vida. Porque Deus, Ele demonstrou o amor que tinha conosco de enviar Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. Então, irmãos, Deus espera de cada um de nós que façamos a vontade dEle, e nós sempre abrimos o nosso coração para recebermos a Deus, para recebermos a palavra de nosso Deus, porque a palavra de nosso Deus ela é mais ataviada do que uma espada de dois gumes. Ela consegue separar até mesmo a alma do espírito.
Amém? Tenha fé, confie sempre no Senhor e obedeça sempre a Deus. Saibamos que esperar o tempo de Deus pode demorar, mas o tempo de Deus é perfeito e Ele sabe a hora certa de agir em nossas vidas. Amém? Porque para nós a hora já pode ter passado, mas para Deus ainda não passou. Amém? Agora eu queria fazer uma oração para você que foi tocado por esta mensagem. Eu queria fazer uma oração para você e para a sua família. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco diante do Teu trono, diante do trono da graça, esta pessoa que está orando aqui junto comigo. Quero te agradecer, ó Deus, porque ela está orando aqui junto mais uma vez junto comigo. Eu peço, Deus, que possa sempre abençoá-la. Eu peço, Deus, que possa dar uma obra linda na vida desta pessoa. Eu peço, Deus, que possa sempre derramando ricamente as Tuas bênçãos entre nós. Que o Senhor possa estar sempre nos ensinando, Deus, os Teus preceitos. Nos ensina, Deus, a fazermos a Tua vontade. Ô Senhor, nós te pedimos, ó Pai, obediência. Que nós possamos sempre obedecer ao Senhor. Eu peço, Deus, que possa estar nos ajudando a lembrarmos que a obediência ao Senhor sempre irá nos trazer recompensas. Eu peço, Senhor Deus, que eu possa sempre demorar a Tua graça entre nós, porque a Tua graça e as Tuas bênçãos são muito importantes para a nossa existência. Eu peço, Senhor Deus, que possa estar nos ensinando a aprendermos a amar mais por meio da fé cristã. Ô Senhor, fortaleça a nossa fé, para que nós possamos sempre estarmos buscando, Senhor. Nós queremos obedecer a Ti. Eu peço, Senhor Deus, que possa sempre ricamente derramando a Tua graça entre nós. Nos dê força, Senhor, para que nós possamos sempre estar suportando a dor e nunca desistimos. Oh Deus, nós temos muitas coisas para pedir, mas por favor, só nós obedecermos fiel a Ti. Não nos deixe cair em tentações, nem jogar fora aquele que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós sabemos que os Seus planos para nós eles são grandes, por isso eu te peço que o Senhor possa estar nos dando forças, para que nós possamos sempre estar suportando a dor e nunca desistindo. Oh Senhor, nós te lembramos que o Teu amor é melhor do que as nossas decepções, e que os planos do Senhor para nossa vida são melhores do que os nossos, porque a Tua palavra diz que é o Senhor que conhece os planos que tem para nós, que são aqueles planos de bem e não de mal, que são aqueles planos que irão dar o fim e que nós desejamos, são aqueles planos que irão dar o fim que nós pedimos para o Senhor. Então, peço, Senhor Deus, que por tanto lembrarmos que o Teu tempo é melhor do que o nosso e que é o Senhor que determina o tempo, a hora certa de agir. Porque para nós a hora já pode ter passado, mas para o Senhor ainda não passou. Por isso, Pai, nós te pedimos forças, porque nós queremos experimentarmos, nós queremos desfrutarmos de uma vida de prosperidade e de intimidade com o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa sempre nós lembrarmos que é o Senhor que sabe o que vai fazer em nossas vidas. Eu peço, Deus, que Teu Espírito possa salvar sobre nós todos os dias e nos ensinamos sempre da forma certa e que devemos que agirmos. Ou Senhor, nós sabemos que o Teu tempo é perfeito, porque nós confiamos em Ti completamente, sabemos que o Senhor está acima das nossas circunstâncias e superará cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar nos trazendo paz, nos dando paz, forças, paciência, para que nós possamos esperarmos o tempo do Senhor. Nos dê força, Deus, para que nós possamos colocarmos sempre o Teu reino em primeiro lugar. Oh Deus, porque quantas vezes nós colocamos o Teu reino no segundo lugar, mas nós te pedimos, ó Pai, que a partir de hoje nós possamos aproximar de Ti, que o Senhor possa abrir nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos vermos as coisas que realmente importam. Eu peço, Senhor Deus, que por tirar todo o orgulho do nosso coração e tire todo o desânimo, tire tudo aquilo de dentro de nós, Deus, que está nos atrapalhando de ter uma vida ainda mais constante com o Senhor. Eu peço a Ti, Deus, esteja sempre conosco e nos guiando sempre na Tua verdade, e nos ensinamos a fazermos a verdade, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque sempre, Deus, nos guie sempre na Tua verdade, e nos ensina os Teus preceitos. Nos ensina, Deus, que é tudo no tempo do Senhor e não do nosso, e que o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu peço, Senhor, tire todo o desânimo dos nossos corações, coloque a vontade nossa, Deus. Estamos sempre buscando o Senhor. Eu peço, Senhor, que nós possamos de Ti o toda a armadura do Senhor, para que nós possamos estarmos firmes no dia mau, e depois de termos vencido tudo, permanecer inabalável, porque o dia mau vai chegar. E eu peço, Senhor, que por estar nos lembrando disso, que as dificuldades um dia chegarão. Mas eu te peço, Deus, que quando eu estiver passando por dificuldade, que o Senhor possa ser o primeiro que nós buscamos ajuda. Oh, Deus, eu te peço, permita, Deus, que nós possamos enxergarmos que o Senhor é bom, porque quantas vezes, ó Pai, nós passamos por dificuldade, até nós enxergamos o Senhor, até as dificuldades são tão grandes que nos impedem de ver as Tuas bênçãos. Mas eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar derramando a Tua graça entre nós, as Tuas bênçãos, que os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor, e que nós possamos pensarmos e preocuparmos mais com as coisas do alto e não das coisas que são aqui da terra. Que nós possamos ser mais espirituais e sempre colocando o Teu reino em primeiro lugar. Eu peço, nos ensina, Deus, a fazermos a Tua vontade e permita, Deus, que nós possamos enxergarmos que tudo que neste mundo vai passar, que tudo é verdade. Esteja sempre nos abençoando e abençoe todas essas pessoas que oraram aqui junto comigo. Recompensa elas, eu peço,
ter a vitória para todos que estão aqui, porque a vitória é nossa e do teu povo, pelo poder que é no nome do Senhor. Nós cremos em ti e eu creio, Senhor, que os seus planos para nós ainda não terminaram, pois eu creio que grandes coisas você ainda fará para nós. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, como é bom, né? Nós estamos buscando o Senhor, porque nós sentimos aquela paz, sentimos que nós estamos no caminho certo. Eu peço a você que compartilhe essa mensagem. Vamos espalhar as mensagens de nosso Deus para as outras pessoas, porque assim você estará ajudando muitas pessoas, compartilhando o Evangelho. Isso é muito importante, compartilhar esse vídeo para as outras pessoas, mesmo que elas não curtem, mas deixe o Espírito Santo trabalhar. Amém? Porque é só Deus que pode mudar uma pessoa. Então, irmãos, não tente mudar a vida de outra pessoa, porque isso é papel do Espírito Santo. Amém? Então eu te espero no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar você e a sua vida grandemente. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.